Olá, meus teólogos! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, Cantinho do Saber, Espaço do Conhecimento, tirando um bocado dessa pretensão. Nós estamos na nossa aula de número 4, aula resumo dos conteúdos do nosso módulo de Bibliologia do curso de Teologia Sistemática. Vem comigo, vamos continuar a nossa viagem nesse conhecimento fantástico das Escrituras Sagradas. Lembrando que o nosso versículo tema, o versículo lema, é o que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos continuar com o nosso assunto, aula número 4, última aula desta doutrina da teologia sistemática, bibliologia. Peraí, deixa eu ficar no meu cantinho, né? Para não atrapalhar a visão de ninguém. Opa, deixa eu ficar aqui no meu cantinho e bora estudar. Estamos vendo bibliologia. Essa é a aula número 4. Nesta aula, nós vamos estudar sobre revelação, inspiração e métodos de interpretação da Bíblia. Rapidamente, né? Vamos a ela. Vamos aos nossos conteúdos. Antes dos conteúdos, também temos leituras recomendadas para esta parte, para esses assuntos. As leituras recomendadas o livro de Norman Geisler, né? É apenas o organizador, que é um livro que fala sobre a inerrância da Bíblia. Aqui é uma teologia apologética, né? Aqui é a teologia apologética, falando sobre a sólida defesa da infalibilidade das Escrituras. John MacArthur e R.C. Sproul, o livro A Palavra Inerrante é outro livro indicado. A Palavra Inerrante. A inspiração e inerrância das Escrituras, de uma perspectiva reformada, do nosso querido Elminster Maia da Costa. É um livro muito importante para reforçarmos a nossa convicção na inspiração e inerrância das Escrituras Sagradas. Temos mais livros indicados. Esse livro muito importante aqui, principalmente na questão da hermenêutica e da interpretação bíblica, que é a Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. Esse é um livro fundamental. Futuramente vocês estarão estudando hermenêutica, estudando sobre hermenêutica, exegese, interpretação. Este livro é fundamental. A leitura desse livro se torna incompleta se você não incluir este livro de Andreas Kustenberg e Richard Pearson, o livro Convite à Interpretação, a Tríade Hermenêutica. Enquanto Osborne trata a hermenêutica ou a interpretação bíblica como uma espiral, Kustenberg e Pearson, eles tratam a interpretação e hermenêutica bíblica como uma tríade, ok? Então, esses livros aqui são importantíssimos. E eu relembro esta recomendação já feita lá na primeira ou segunda aula, Introdução à Hermenêutica Bíblica, de Walter Kaiser e Moisés Silva. Vamos prosseguir com os nossos assuntos. Inspiração e interpretação bíblica é o assunto desta nossa pequena aula. Bom, é preciso lembrar o que é o conceito de revelação. O conceito de revelação diz respeito a próprio Deus que se autorrevela. E revelar é tirar o véu, é tornar conhecido, tornar visível. Então, revelação é descortinar algo que nos estava encoberto. Não é à toa que o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse, vai significar revelação. É o livro da revelação. É o livro que traz para o nosso conhecimento algo que estava encoberto. Então, esse algo é descortinado. Então, Deus se descortina para nós, principalmente na revelação sobrenatural e especial de Deus. Então, revelação. A revelação só é possível, né? A revelação é possível e é acompanhada através da inspiração divina. Então, a revelação, ela é acompanhada da inspiração divina.
E a inspiração divina, a gente precisa falar qual é o sentido de inspiração divina, o que a palavra de Deus quer nos ensinar por inspiração divina. Bom, Paulo vai usar para explicar o conceito de inspiração divina, ele está em todas as escrituras. Já no início da Bíblia, quando o texto que inaugura as escrituras sagradas, no início criou Deus os céus e a terra, e Deus vai criando por meio da sua palavra, a sua palavra inspirada na formação do homem, quando sopra, faz o sopro divino no homem. Agora, então esse conceito está em toda a Bíblia. Agora, esse conceito de inspiração nos escritos, vem de uma palavra que nós encontramos em 2 Timóteo 3, versículo 16. Esta palavra é theopneustos. E esta palavra aparece uma única vez nos textos gregos. Aparece apenas uma vez. E é a junção de dois vocábulos, Deus e pneu. O pneu é tanto sopro, também é uma palavra usada para espírito. E nós temos aqui esse versículo, nós temos aqui, olha, passigrafo theopneustos kais ophelemo pros didascalion pros elegonum pros epanorstosin pros paideian tien da kraosine. Então, nós temos essa palavra que o versículo bíblico em grego, nós encontramos logo no início, passigrafo theopneustos, que está aí em destaque, theopneustos. O interessante é que essa palavra theopneustos, ela aparece uma única vez na Bíblia, aqui, em 2 Timóteo 3,16. Aliás, essa palavra não aparece mais em nenhum lugar na literatura grega. Quando isso acontece, nós dizemos que a palavra é um apax legômeno. Então, apax legômeno, o que aparece aí a indicação em grego para você, quando uma palavra aparece uma única vez no idioma, uma única vez naquela literatura, é chamado de apax legômeno. Paulo, então, ele fez um neologismo, né? Ele criou uma nova palavra, um neologismo. Ele uniu a palavra Deus com a palavra sopro para nos dar a ideia de que a palavra de Deus ela nos foi soprada pelo Espírito Santo, né? Ela foi soprada. Então, esse é o significado de theopneustos. Prosseguindo o nosso entendimento, então, a essa teoria, nós vamos encontrar tudo bem, vamos a partir da ideia de que a palavra de Deus nos foi soprada, inspirada. E como se deu essa inspiração? Como ela acontece no ser humano? Nós temos 3 teorias. A primeira teoria é a teoria da inspiração mecânica. Essa teoria afirma que o processo de inspiração se dá de forma mecânica. Como assim, professor? O escritor bíblico funciona como escriba do Espírito Santo, sem nenhuma contribuição com o resultado da obra. Então, o Espírito Santo ia narrando palavra por palavra, o escritor ia registrando. Ele não tinha nenhuma participação na construção literária. Ora, meus irmãos, isso contraria frontalmente o próprio texto das Escrituras, como a gente pode ver em Lucas, em Atos, em vários textos, quando vemos que está ali a característica pessoal do escritor, seus anseios, até suas dúvidas, seus questionamentos estão presentes naquela escritura. Então, essa teoria contraria frontalmente a própria escritura sagrada. Uma segunda teoria sobre a inspiração divina é o que chamamos de inspiração dinâmica. E essa teoria, ela foi muito popular, ela surgiu ali nos séculos 18 e 19, foi muito popular. Essa teoria rejeita a participação ativa do Espírito Santo na produção dos livros bíblicos. Ela afirmava que havia uma inspiração geral. Essa inspiração diferiria em grau dependendo dos escritos. Por exemplo, um livro histórico, ele teria menos valor do que um livro doutrinário, né? Porque um livro histórico teria menos valor do que um livro profético.
Então, essa teoria ela vai afirmar, em suma, que a inspiração para escrever a Bíblia é a mesma inspiração que os poetas, os músicos, os escritores têm para escreverem as suas obras. Ora, contrariando frontalmente a própria palavra de Deus em textos como de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nos afirma que nenhuma escritura nos foi dada por vontade própria do ser humano, mas foi ditada, foi soprada, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. A terceira teoria é a chamada inspiração orgânica. Ela também é conhecida como inspiração plena e verbal. E esta teoria apresenta Deus como autor intelectual da Bíblia, impedindo que os textos originais são chamados de autógrafos. Então, Deus, como autor intelectual, impediu que os autógrafos, ele impediu que houvesse erro na produção dos autógrafos. Mas no processo de construção da Escritura, o Espírito Santo preservou de cada escritor o seu contexto cultural, a sua capacidade intelectual e a sua forma gramatical de escrever. O Espírito Santo estava ali trabalhando, impedindo o erro nos autógrafos, mas cada escritor colocou a sua personalidade, a sua cultura, a sua capacidade intelectual e a forma gramatical que melhor lhe aprove para produzir o texto sagrado. A inspiração plena e verbal é aquela inspiração que nós abraçamos e aceitamos como a mais correta para compreender. Como ela funciona na prática, na vida do crente? Deus produz a revelação, ou seja, o descortinar do seu ser. Esta revelação nos é dada através da inspiração lá, os profetas, escritores que produziram as escrituras, e as escrituras, uma vez revelada e uma vez que ela é inspirada por Deus, ela nos traz iluminação para entender as escrituras, compreender as escrituras, nos relacionarmos com Deus e assim pregarmos, ensinarmos, louvarmos, vivermos sobre os auspícios das escrituras sagradas. Ora, e essa doutrina da inspiração nos traz algumas doutrinas derivativas delas. Que doutrinas são essas? Ora, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus, a Bíblia, então, se o autor intelectual é Deus, se Deus ele é inerrante, a sua palavra só pode ser inerrante. Isso significa que os autógrafos, os textos originais, não contêm erros. Deus preservou dos erros. Se Deus é inerrante, se a Bíblia é sua palavra é inerrante. Se Deus é infalível, a sua palavra é infalível. Isso significa dizer que o autor, Deus, não falha. Então, a sua palavra se cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Falando ele, certamente acontecerá. Okay? Se Deus é infalível, sua palavra é infalível. Se Deus possui perspicuidade, ou seja, se Deus nos conhece, a Bíblia também possui perspicuidade, que é a característica do texto sagrado de nos conhecer. Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Então, se Deus tem essa perspicuidade, nós não, né? A palavra de Deus também possui perspicuidade. Quando abrimos qualquer livro e começamos a ler, nós o conhecemos, mas a palavra de Deus é o contrário. Ela é quem nos conhece. E se Deus tem toda a autoridade, a sua palavra, evidentemente, possui autoridade. E a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, advém, ela vem da própria autoridade de Deus, ela vem da natureza sacra das Escrituras, que ela é sagrada, e ela vem da credibilidade do seu autor. Né? Bem fraquinho o autor da Bíblia intelectual, bem fraquinho, é somente Deus, né? Bem fraquinho esse autor. Então, essa é a autoridade que a Bíblia tem. Essas são as doutrinas derivativas da doutrina da inspiração bíblica. E quanto à iluminação, a Bíblia também possui iluminação. A iluminação é a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz através da Bíblia, na vida do crente, que nos capacita a receber, refletir e reagir à palavra de Deus.
A iluminação também nos traz um relacionamento correto com Deus e traz o correto entendimento da sua palavra, das suas escrituras. E essa capacitação, essa iluminação, ela não é igual em todo o tempo, em todas as pessoas. Ela existe uma progressividade, porque a iluminação admite graus de compreensão das Escrituras e da revelação de Deus. Nem todo mundo está no mesmo nível de iluminação. Olha, ninguém prega, ninguém canta, ninguém louva, ninguém faz nada inspirado hoje em dia, ok? Nós fazemos iluminados, iluminados. Continuando, meus irmãos, para irmos para o final, nós, então, quanto à inspiração da Bíblia, nós chegamos a um fato, que existe três compreensões sobre a inspiração. Existe a compreensão modernista, representada por Schleiermacher, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Existe a neo-ortodoxia, representada aí por Rudolf Bultmann, que diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. E existe a ortodoxia, representada aí pela igreja, pelos reformadores, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Quanto a essa questão, nós, se encaminhando para o final, nós examinamos um ponto muito interessante, a interpretação bíblica. Como se dá a interpretação bíblica? A interpretação bíblica, no decorrer da história, ela está sobre alguns métodos, três métodos principais. O método alegórico, que surge na escola de Alexandria, o método histórico-gramatical, que é o método que ele vai ser o método por excelência da Reforma Protestante, e o método histórico-crítico, que é um método usado pelo liberalismo teológico. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses métodos. O método alegórico, ele vai surgir, ele é originário da escola de Alexandria. A escola de Alexandria, a escola teológica muito antiga de Alexandria, ela sofria influência do neoplatonismo. Ela foi iniciada com Filo de Alexandria, teve também grande contribuição com Aristóbulo de Pânias, também chamado de Aristóbulo de Alexandria, mas o grande representante dela em termos de interpretação bíblica é Orígenes. Orígenes foi o camarada que sistematizou o método alegórico. E ele afirma que, esse método afirma que o texto bíblico possui alguns significados. O significado literal, que é um significado histórico, um significado anagógico, que é um significado de cima, do alto, superior, um significado moral, que ele é traduzido em alegorias e tipologia, e um significado místico, que é o significado filosófico e escatológico. Dessa forma, o método alegórico apresenta que o texto bíblico tem uma tricotomia textual. O corpo do texto, ou seja, o literalismo do texto, ele é uma casca, é apenas uma aparência. O segundo ponto é que ele diz que existe uma alma do texto, que é o seu sentido original. E um terceiro ponto da tricotomia é que existe um espírito do texto, que é o sentido alegórico e cristológico. Este é o método alegórico. O segundo método de interpretação bíblica é o método histórico-gramatical, um método desenvolvido pela Reforma Protestante. Nós temos como base o lema sola scriptura. Esse método ele vai afirmar que o texto bíblico possui um literalismo textual, ou seja, a Bíblia possui um sentido literal e esse sentido está baseado na intenção do autor e no sentido original. Nós temos que descobrir o sentido original, a intenção do autor e o sentido literal do texto. O método possui uma tríade, que é a tríade hermenêutica, que é a história, gramática e teologia. Certo? Esse método nós podemos resumir num aforismo teológico. O sentido verdadeiro do texto foi aquele dado pelo seu autor original. Nós encontramos ainda um terceiro método, que é o método histórico crítico, que é chamado método de tirar os óculos. Esse método é originário do século XVIII,
ele surge com o liberalismo teológico, ele também é chamado de alta crítica e questiona a produção dos textos. A primeira vez que é citado, que o liberalismo teológico é citado, foi com Johann Solomon Seymour, em 1753, em seu livro, quando ele cita a primeira vez a teologia liberal. São palavras dele. Ele diz assim: a raiz de todos os males na teologia é usar termos como palavra de Deus, escrituras sagradas, como se fossem idênticos. Ele entendia que era coisa diferente. Esse método também possui uma tríade, e a tríade chamada de alta crítica, ele faz a crítica das fontes, a crítica das formas e a crítica da redação. Jean Astruc, médico, que foi o primeiro que escreveu o livro contestando a autoria do Gênesis. Nós temos Rudolf Bultmann, que em sua tese, representando a crítica das formas, quando ele questiona o Jesus histórico e o Jesus da fé, e é ele que produz aquele famoso exercício de demitologizar a Bíblia. A Bíblia está cheia de mitos, precisamos demitologizar a Bíblia. E Albrecht Ritchie, aqui citado como crítico da redação, ele centra-se na historicidade do Novo Testamento, quando dizia que é preciso fazer um expurgo do Novo Testamento, o que realmente é palavra de Deus, o que realmente é apenas mito, o que é realmente apenas história. Esses são os assuntos dessa aula, e nós terminamos assim a nossa aula, nossos assuntos, esperando você no nosso próximo encontro para continuarmos a nossa viagem pela teologia. Tchau, tchau, que Deus abençoe a todos.